Oi, amiguinhos, tudo bom? Amiguinhos, sexta-feira, dia 25 de novembro de 2022, às 19 horas, no Prego, estaremos ao vivo no Google Meet, eu e o professor Laércio, para fazer aquela nossa mega revisão. E dessa vez eu vou fazer o seguinte, como a prova do Cefet Rio vai ser no mesmo dia do que a prova do Coltec da UFMG, então vou fazer uma revisão aí para esses dois colégios. Eu já dei uma avaliada aqui na prova e eu vi que são questões muito afins, né? Eu já havia falado isso para vocês, que colégios técnicos em geral é muito parecido. E eu vou fazer a revisão também para trazer o pessoal do Rio. Então, se você vai fazer Cefet Rio e quiser também participar da nossa revisão aqui juntamente com o pessoal do Coltec, é só chegar, amiguinhos. Vamos nessa, que vai estar top a revisão aí para ambos os colégios. Vejo vocês lá. A pizzaria Gigante cobra R$ 36,00 por uma pizza circular de 24 centímetros de diâmetro. Seja P o valor da pizza em reais, que deverá ser cobrado por uma pizza circular de 32 centímetros de diâmetro. Se o preço das pizzas forem diretamente proporcionais às suas áreas, então qual é a soma dos algarismos de P? Nós conversamos a respeito disso aqui em todas as revisões que eu fiz. Essa confusão que eles gostam de fazer você cair na hora da prova, de colocar diâmetro lá, né? Você sabe que tem que dividir por 2. E também, porque é o seguinte, aqui a gente está relacionando a linearidade à área. Então, vamos tomar um pouco de cuidado, tá? A proporcionalidade, né? A área. Então, vamos pensar o seguinte, uma pizza que tem 12 centímetros de raio, ela tem a área π12 ao quadrado. E ela custa R$ 36,00. Já a outra pizza que tem 16 centímetros de raio, só dividir por 2, né? Ela vai custar X. Aí nós vamos multiplicar cruzado aqui, certo? Vai ficar assim, ó, X que multiplica esse cara. Do lado de cá, vou fazer o lado de cá primeiro, ó. Vai ficar 36 vezes π vezes 16 ao quadrado, multiplicando cruzado. Esse carinha aqui, ele ia multiplicar o X, não ia? Ao invés de escrever ele aqui, eu já vou pôr lá para baixo de uma vez, que ele vai passar dividindo, para economizar um pouquinho, né? Que ninguém é obrigado. Ok? E aí nós vamos pensar o seguinte, ó, eu vou cortar o π daqui com o π de cá, e aí eu vou fazer essa conta. Esse 16 ao quadrado, só para ficar mais fácil de você entender, eu vou colocar aqui ele sendo como 16 vezes 16, e o 12 ao quadrado eu vou pôr 12 vezes 12, beleza? Que aí fica mais fácil enxergar, né? Eu vou dividir 36 por esse 12, vai dar 3, 12 por esse 3 vai dar 4, e 16 por 4 vai dar 4. Então, o produto aí, né, de 16 vezes 4, que vai ser esse X, que é o preço da pizza. Então, vai ser R$ 64,00. Ele pede a soma dos algarismos de P, então 6 mais 4, 10. Agora, veja essa do Cefet Rio. Certo restaurante vende pizzas redondas, todas com a mesma espessura, conforme a tabela abaixo. Então, a pizza pequena e a grande tem 15 e 30 de diâmetro, cuidado, e os preços são R$ 30 e R$ 60,00. Pedro pede ao garçom uma pizza grande. Após alguns minutos, o garçom retorna e diz que, infelizmente, o restaurante está sem formas de pizzas grandes. Então, ele oferece 2 pizzas pequenas e ainda uma pizza pequena de brinde, né, doce. Pedro aceita a oferta. Aí, na situação, é para a gente ver se o Pedro levou vantagem ou desvantagem. Quer dizer, o Pedro pagou a mesma quantidade em reais. Então, em termos de dinheiro, ficou no 0 a 0. Mas a gente tem que ver a área da pizza que ele levou e a área da pizza que ele levaria se ele tivesse comprado a que ele queria, que era a pizza grande. Então, vamos pensar o seguinte, ó, a área da pizza grande, vou pôr aqui, G de grande, π, 15 ao quadrado, cuidado, ele deu diâmetro, 15 ao quadrado. Já a pequena, a pizza pequena, ela tem π, 7,5 ao quadrado, é metade. Vamos só raciocinar isso aqui para eu não precisar fazer esse cálculo. Quando eu tenho uma pizza com um raio e eu faço uma pizza com raio o dobro dela, o que acontece? Ó, uma pizza que tem um raio R vai ficar πr ao quadrado. Se eu dobro o raio, como é o caso aqui, esse raio de 15, ele é o dobro do raio de 7,5. Então, o que acontece? A gente quadruplica, porque o 2 vai ser elevado ao quadrado, a gente quadruplica a área da pizza. Ok? Então, quer dizer o seguinte, uma pizza pequena, aqui, o preço infere que ela seja equivalente, né, 2 pizzas pequenas dá o mesmo preço da grande. Só que em termos de área, você precisaria de 4 pizzas pequenas
para ocupar a mesma área da pizza grande, por incrível que pareça, já dizia um coleguinha meu. Ou seja, o Pedro ficou na desvantagem, porque ele levou foi 3 pizzas pequenas, entenderam? 4 pizzas pequenas, 4P é igual a uma pizza grande pela área aqui, não precisa fazer a conta não, tá vendo? Só você entendendo que uma tem um raio 1 e a outra tem um raio 2R, raio R e raio 2R, porque uma é o dobro do raio da outra, ou seja, a pizza grande ela tem 4 vezes a área da pizza pequena. Então, o Pedro obteve desvantagem, porque ele recebeu 3/4 da quantidade da pizza pedida. Ele pegou 2 e mais uma que o cara falou que ele ganhou de brinde, na verdade, ele foi para, como se diz, né, para enganar bobo, né? Porque ele está levando 3 pizzas, né? Então, ele está pegando 3/4 da quantidade. 3 pizzas pequenas equivale a 3/4 de uma pizza grande, porque uma pizza pequena é 1/4 da pizza grande. É claro que isso aqui já vale. Se você quiser fazer a conta, você vai gastar um tempo, porque você vai ter que elevar números esquisitos aqui ao quadrado, né? O 15 ao quadrado é 225π, e aqui 7,5 ao quadrado, como 7,5 é metade de 15, né? Eu poderia pensar que aqui é 15 sobre 2. Aí elevo o 15 e fica 225. E o 2, que estaria aqui embaixo do 15, né? Fica 4. Então, tá vendo aqui, ó? Uma é uma área, a outra é a mesma área dividido por 4. Certo? Aí a pessoa, para perder tempo, vai lá e multiplica por 3,14, faz essa conta. Não precisa, tá bom? Não precisa fazer conta nenhuma para ter essa sacada aqui. Agora, vejam essa questão do Colune, que caiu uma coisa muito parecida com o Cefet Rio. Daí, eu sempre falo, repito, você tem que parar com esse negócio de estudar só por prova do seu estado, né? Por prova do título do colégio que você vai fazer, porque é óbvio que as questões se repetem. Mônica e Zuleika estão em uma pizzaria decidindo entre comprar 2 pizzas pequenas ou uma pizza média. Ao analisar o cardápio, elas se deparam com as seguintes possibilidades. A pizza pequena tem 10 centímetros e a média tem 15. Se elas desejam comer a maior quantidade de pizza possível, qual que é a melhor opção? Comer 2 pizzas pequenas ou uma pizza média e por quê, né? Então, vamos lá. Primeira coisa, novamente, eles sempre vão fazer essa pegadinha aqui de diâmetro, tá? Então, aqui é 5 e aqui é 7,5, ok? Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a pizza pequena, que tem o raio 5, ao quadrado vai ficar 25π, ok? Então, essa pizza sendo 25π, ele falou para usar 3,1 aqui, mas eu estou com preguiça, eu vou usar 3. 25 vezes 3 dá 75. Se eu levar 2 pizzas, né, da pequena, vai dar 150 e uns quebrados, ok? Então, aqui é o 155 que ele pôs aqui na jogada, né, que eu não sou boba, eu não vou fazer essa conta nem a pau. E nem você deveria, tá? Fique esperto, porque você não precisa fazer tudo, ok? Aí aqui, ó, é π, 7,5 quadrado, a gente acabou de fazer lá, né? Eu ia pensar que é 15 sobre 2 ao quadrado, aí dá 225 dividido por 4. Beleza? Eu vou fingir de boba aqui e vou falar que isso é 224, para essa conta da redonda, tá? Ninguém é obrigado a nada. Aqui é 5, sobra 2, 24 dá 6. Então, vai dar 56 vezes π, que é 56 vezes 3. Aí, eu vou fazer aqui no cantinho, ó. Gente, na hora da prova, você não tem tempo a perder, não, tá? 168 uns quebrados. Ou seja, é 174 o valor que vai dar, beleza? Aí, já que as meninas querem comer a maior quantidade de pizza possível, e essa estava dando 155, porque a gente colou da própria alternativa, e essa aqui é 174, então compensa mais elas comprarem uma pizza só M do que 2P, né? Então, é porque a gente tem uma ideia de linearidade das coisas, mas aqui não é uma coisa linear, ela é linear ao quadrado, é proporcional ao quadrado. Linear não, ela é proporcional ao quadrado. Então, por isso que a gente fica meio confuso com esse negócio de achar o óbvio. O óbvio aqui não vai resolver seu problema, tá? Então, compensa mais comprar a pizza M, porque ela apresenta 174, que foi aquele 168 ali roubado que eu fiz, mais ou menos de área. Agora, prestem atenção. Se você usa 10 e 15 aqui, você vai cair nesse resultado, tá bom? Porque é 4 vezes maior do que o 174. Lembra que lá na questão do Cefet Rio, eu falei sobre essa questão do raio quadruplicar? Eu apaguei aqui, mas enfim, vocês lembram, né? Quadruplica quando você trabalha com diâmetro. Então, aqui, eles gostam de dar respostas que são quadruplicadas para a pessoa que não lembrou de trocar o diâmetro por raio cair. Então, toda vez que você vê questões que foram quadruplicadas, uma das alternativas é porque ele está te jogando ali na pegadinha do diâmetro. Então, fique esperto.
Já essa última aqui foi do Cefet MG, fala de pizza também, tem uma coisa a ver também com a relação da área e do preço ali, então achei interessante trazer para a gente complementar aqui e te mostrar que colégios técnicos se estuda para todos e não para um, tá? Um restaurante vende pizzas no formato circular em 4 tamanhos diferentes. Na tabela a seguir são apresentados os preços dessas pizzas conforme o diâmetro de cada uma delas. Qual é a opção que vai gerar melhor custo, né? Menor custo por centímetro quadrado? Ou seja, aquela pizza que, de fato, é a mais barata, né? Então, como que a gente vai calcular isso aqui? Primeiro, ele já usou aqui diâmetro, você sempre tem que ficar esperto. Então, vamos pensar aqui 10, aqui 15, aqui 20, aqui 25, porque nós vamos trabalhar com o raio, né? Vocês aprenderam a fórmula usando raio. Então, cuidado. Aqui ele já canta a pedra, ele já lança a braba, ó. Ele fala a menor opção, o menor custo por centímetro quadrado. Então, o que você vai fazer? Pegar o custo e dividir pela área da pizza. Então, aqui é R$20 dividido pela área, que seria π raio ao quadrado, a primeira. A segunda, 40 dividido por π, 15 ao quadrado. A segunda, a terceira, no caso, 60 dividido por π, 20 ao quadrado. E, por último, 120 dividido por π, 15 ao quadrado. Observe uma coisa, eu vou comparar essas frações. Então, eu posso desaparecer com esse π daqui por causa do seguinte: todas elas vão ser divididas por π. O que eu faço em todas as frações, eu estou mantendo uma relação ali de proporcionalidade. Então, eu não preciso deixar aquele π ali, né? Eu posso tirar ele. E aí, agora, eu vou comparar essas frações. Então, veja bem, olha essa daqui para você ver. 20 dividido por 10 vezes 10. 20 dividido por 100. Isso aqui é 0,2, né? Ok? Porque aqui dá 100. Aí, vamos ver essa, se dá para a gente comparar fácil assim. Eu vou escrever esse 15 aqui da seguinte maneira. 15 vezes 15, ao invés de ser 15 ao quadrado. E aí eu vou dividir aqui por 5, que vai dar 8, e aqui por 3, certo? E vai ficar 8 sobre 45. Só a título de comparação, essa aqui sendo 2 sobre 10, como que eu poderia comparar essas duas frações, né? Simplificaria aqui, dá 1 sobre 5, e multiplicaria em cima e embaixo por 9. Porque aí eu fico com o denominador 45. Então, essa aqui, ó, ela é 9 sobre 45. E essa aqui é 8 sobre 45. Então, essa aqui é maior, ela vai ser desclassificada porque a gente quer o menor custo por centímetro quadrado, certo? Aqui eu vou fazer a mesma coisa, eu vou fazer 60 dividido por 20, 20. Porque aí eu corto aqui, fica 3 sobre 20, ok? E para comparar essas duas, eu posso multiplicar cruzado, ok? Por causa do seguinte, quando eu multiplico cruzado, em cima vezes embaixo, dá 160. E 3 vezes 45 dá 135. Se eu fosse somar essas duas frações, eu não poderia fazer cruzado aqui e aqui e os dois de baixo? Ou seja, quando eu multiplicasse os dois de baixo, não precisa de eu fazer, estou fazendo aqui só para te mostrar. Elas iam ter o mesmo denominador. E, portanto, eu ia saber comparar qual foi a mais barata, que é essa, porque o menor denominador, né, seria a menor fração. Só que como eu já sei que os denominadores vão dar iguais, eu não preciso saber quanto que é esse denominador. Basta eu saber o numerador. Então, por isso é muito prático só multiplicar cruzado aqui para saber qual é a menor. Você sabia desse macete? Se você não sabia, então agora você está sabendo, tá bom? Então, aqui a gente corta. Então, essa 3/20 ainda está ganhando. E ali tem essa última aqui é 25. Então, vai ficar 120, 25, 25. Então, eu vou tentar cancelar algumas coisas aqui. Por exemplo, dá para dividir por 5 aqui. Aqui fica 5 e aqui fica 24. Então, vai dar 24 sobre 125. Que é 5 vezes 25, né? Então, aqui fica 3 sobre 20 e aqui fica 24 sobre 125. Aí, o que eu faria? Eu multiplicaria cruzado, ó, 3 vezes 125, que vai dar 375, e aqui 24 vezes 20, que dá 480. Então, essa é menor, essa é menor. Então, essa pizza aqui, ela é a menor, né? O menor custo, a de R$60. É óbvio que tem outras maneiras aí. No caso aqui, a menor cujo diâmetro, então ele está falando do diâmetro. Cuidado para você não pegar errado, né? Sei lá, se tivesse uma pizza de 60 centímetros de diâmetro aqui, talvez a pessoa olhando o preço que dá 60, né, e trocasse. Então tem que tomar muito cuidado. Agora eu vou fazer o seguinte aqui com vocês. Essas questões de alteração de raio e o que ele implica caem demais na prova, porque o aluno pensa assim, dobra o raio, dobra a área. E não é verdade. Dobra o raio, quadruplica a área. Triplica o raio, nonuplica a área. Se você multiplica o raio por 5, a sua área fica 25 vezes maior, porque o raio é elevado ao quadrado na fórmula. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso. Então, eu vou deixar aqui
umas questões do Enem muito interessantes sobre isso, tá bom? Pode assistir, você vai fazer colégio técnico, porque os colégios técnicos estão na vibe Enem, então você aprenda a ler textos um pouquinho maiores, né? Textos que enchem um pouco mais de linguiça, para fazer questões aí que são tendência, tá bom? Então prestem atenção nessa questão aí de modificação do raio, o que ela provoca. Então é isso, vejo vocês na próxima.